Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 15. É um texto bem conhecido. Fala de uma mulher. Ele vai ser a introdução do que eu me propus a falar com vocês nessa noite. Mas tem alguns outros textos que nós vamos usar. Mateus 15, de 21 a 28. Conta a história da mulher cananeia, ou a mulher cirofenícia, como está registrado no livro de Marcos. Então, você pode colocar aí o texto para a gente, Vanessa? Porque aí quem tiver sem a Bíblia, ou quiser acompanhar numa mesma versão, a gente colocou ali. Então, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos falar com o Senhor? Senhor Jesus, amado das nossas almas, obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada pelo teu Espírito, que é o único capaz de fazer com que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração possa encontrar lugar no coração dos meus irmãos essa noite. Eu não posso fazer nada. Eu apenas agora sou um instrumento, vou tentar, na medida do possível, transmitir o que está dentro de mim. Mas eu sei, meu Deus, que é o teu Espírito quem preparou essa palavra nessa noite. O Senhor escolheu cada um que está aqui para receber esta palavra no seu Espírito. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos mais uma vez qualquer tentativa do inimigo de se infiltrar em nosso meio, para roubar a palavra, ou para impedir toda a revelação que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós levamos nossa mente cativa à obediência de Cristo. Nós nos sujeitamos a Deus, o Pai, resistimos ao diabo, e ele tem que fugir de nós, porque é a palavra do Senhor. Então nós declaramos esse lugar agora cercado, blindado, protegido, com os anjos do Senhor, e toda a vontade de Deus vai se cumprir, como já tem se cumprido até agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Queridos e queridas, hoje é um congresso de mulheres, então a gente vai acabar falando mais para as mulheres, tá, meninos? Nos deem essa liberdade nessa noite, mas vocês vão entrar no pacote também, tá bom? Então, olha só, essa história é uma história bem interessante, e eu tenho certeza, não posso afirmar mais com quase certeza, que toda vez que você lê esse texto, você fica confrontado com ele, você fica meio assim, peraí, eu estou achando que esse Jesus que está nessa história aqui não é o mesmo Jesus que eu conheço. Aquele Jesus amoroso, aquele Jesus, né, tão querido, amável, acolhedor. Ele gera um certo desconforto na gente quando a gente lê esse texto. E especialmente para nós do século XXI, no mundo pós-moderno, especialmente nós, mulheres que estamos vivendo um movimento de empoderamento, a gente olha para Jesus dizendo, primeiro, Jesus fica calado. Ele despreza. Na nossa lente, a gente pensa, a gente interpreta que Jesus despreza aquela mulher. Primeiro, ele não fala nada. Depois, ele vira para ela e fala, olha, eu não vim para você, eu vim para as minhas ovelhas da casa de Israel. Dá licença, não é tua hora ainda. Fica na sua aí. Não foi assim que Jesus falou, porque ele é muito lindo. Mas, assim, nas nossas lentes. E, por fim, Jesus, então, vira para ela e dá a cartada final. Né? Ele diz, olha, eu não posso tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tenho certeza que, quando você lê um texto como esse, você fica...
eu aceito essa palavra porque está na palavra. Eu vou tentar extrair alguma coisa pela fé, mas essa palavra me incomoda. E enquanto eu estudava essa palavra, eu percebi uma coisa em toda a reação dessa mulher. Ela não tem essa reação que a gente tem. Ela não demonstra esse tipo de reação que a gente tem. Pelo contrário, eu fiquei tão maravilhada ao estudar a vida dessa mulher, porque eu vi nessa mulher cananeia uma mulher que teve uma revelação de quem era Jesus e do tempo ministerial e profético na vida de Jesus, que ela, primeiro, ela reconhecia que ela era uma cananeia. O que significava ser uma cananeia? Ser alguém que remetia a Canaã. O que Canaã representava? Todos aqueles povos terríveis que cometiam terríveis abominações, a ponto de Deus falar, olha, Israel, você vai tomar a terra de Canaã, vai tomar posse, aquela terra vai ser a terra prometida para você, mas tem uma coisa, eu estou fazendo isso porque eles são pecadores, eles são terríveis, eles são idólatras, então você, Israel, vai entrar em Canaã, você não mistura com aquele povo, não, que aquele povo ali não é gente, não dá. Eu já tentei, mas aquela galera ali de Canaã é difícil. Então você não se mistura. E a mulher, ela sabia, eu vou me aproximar de um judeu que está fazendo milagres, eu reconheço que ele é o Filho de Deus, eu sou uma cananeia. Então, primeiro, ela reconheceu que ela não tinha direito, naquele momento, de chegar perto de Jesus. Mas o seu desespero foi muito grande, e ela, no fundo, no seu espírito, ela pensou, não, esse homem está demonstrando tanto amor por onde ele passa, que eu acho que vai ter uma brechinha para mim. É possível que eu consiga alcançar o coração dele. Então, essa mulher, ela chega para Jesus. E ela, de uma forma humilde, mas ao mesmo tempo se colocando numa posição, ela impulsiona algo que Jesus já ia fazer em breve. Porque com a morte de Jesus, o que aconteceu? Todos nós agora, gentios de todos os povos, tribos, línguas e nações, podemos ser chamados filhos de Deus. Então, de uma certa forma, ela achou uma brecha no propósito maior naquele tempo, ainda que não fosse o tempo profético para que Jesus se manifestasse a ela, mas ela conseguiu romper ali algo e dizer, Jesus, é o seguinte, eu sei que o Senhor veio para todos. Então, olha para mim, eu estou desesperada, eu sei que tem algo do Senhor para mim. E é interessante que essa mulher, diante do seu desespero e amor pela sua filha, ela deixa de lado todas as questões culturais, étnicas, religiosas e até mesmo do contexto espiritual daquele momento, e ela implora o favor de Jesus. Com sua fé, ela move o coração de Jesus a antecipar algo que ele faria. Porque Jesus vira para ela e diz assim, mulher, grande é a sua fé. E quando eu li isso, eu pensei assim, quem é o homem que foi denominado na Bíblia como pai da fé? Abraão. Abraão foi o patriarca, foi aquele que foi escolhido para dele nascer a nação de Israel. Esse povo que Jesus veio para eles foi de Abraão. Então, Jesus vira para ela e fala assim, olha, você é uma mulher de fé, relacionando ela com o próprio Abraão, o pai da fé. Então, essa mulher, mesmo sendo cananeia, mesmo ouvindo aquelas palavras difíceis de Jesus, ela conseguiu romper uma barreira e chegar e tocar no coração de Jesus. E é interessante que ela não fica presa às palavras de Jesus, especialmente a palavra cachorrinhos. Porque muitos de nós olhamos para esse texto e falamos, meu Deus, Jesus chamou uma mulher de cadela. Tenho certeza que você já pensou isso. Meu Deus, dá vontade de falar, Jesus, o senhor está sendo mal educado, Jesus, você não está me entendendo? O senhor chamou ela de cadela, como assim? Se fosse hoje, olha, vou te processar, porque você chamou uma mulher de cadela. Mas você não consegue ver nesse texto a mulher tomando aquela palavra para ela. Por isso que eu penso que ela teve um discernimento espiritual naquele momento, que ela pensou assim, não, peraí. Eu estou fora da aliança nesse momento. Eu ainda não sou filha. Eu me reconheço assim, mas isso não é pessoal para mim. É algo maior. Os cachorrinhos eram todos aqueles que estavam fora da aliança. Fora do plano da salvação ainda naquele momento. Porque Jesus nos diz que ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Naquele momento, Jesus tinha vindo para o povo judeu. Os filhos, quem eram? Os judeus. Todos os demais, incluindo nós,
estávamos classificados como cachorrinhos, ou seja, indignos de se sentar na mesa do Senhor. Só que dentro dessa introdução, porque esse meu texto aqui é uma introdução do que eu quero falar, eu queria destacar uma palavra com vocês, que é a palavra migalhas. Essa mulher, ela então vira para Jesus. Jesus, é o seguinte, tudo bem, eu ainda estou fora da aliança, eu ainda não posso me assentar à mesa, mas eu me contento em comer das migalhas que caem da mesa dos meus senhores, dos meus donos. E Marcos vai dizer assim, da mesa dos filhos. O cachorrinho come da mesa das migalhas que caem da mesa dos filhos. E eu fiquei pensando nessa palavra migalhas, e eu pensei assim, não, peraí. Jesus não trabalha com migalhas. Vou falar de novo para ver se você me acompanhou. Jesus, ele não trabalha com migalhas. Quando a mulher alcançou o coração de Jesus, a atenção, não tem como ela ficar com migalhas. Se você olhar no texto, ela ficou com migalhas. Foi uma migalha que ela ganhou de Jesus? Pelo contrário, ela foi colocada debaixo da bênção de Abraão, como uma mulher de fé, e ela recebeu a resposta daquilo que ela foi buscar. Sabe por quê? Que Jesus não trabalha com migalhas? Porque ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Esse pão vivo não trabalha com migalhas. Não é assim, ele parte. Um pedacinho para você, e cai migalha, e há desperdício. Não. Com Jesus isso não existe. Quando você tem um encontro com ele, você tem à sua disposição o pão vivo que desceu do céu. Então, essa mulher não comeu das migalhas. Ela não foi uma cachorrinha, ela não comeu migalhas, pelo contrário. Ela foi exaltada, e tão exaltada que a história dela ficou registrada aqui, para nos lembrar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, depois dessa introdução dessa mulher, eu queria perguntar para você nessa noite. Nosso congresso se chama Meu Pai Me Refaz. Nós estamos cantando sobre o Pai. Bibi acabou de cantar sobre Abba Pai, sobre a paternidade. Eu te pergunto, você tem a convicção de que você... Não responda com pressa, por favor. Que você é filha de Deus? Não quero que você responda com pressa. Pensa aí um pouquinho. Você é filho de Deus. E eu preciso abrir um parêntese antes de continuar aqui. O mundo secular nos diz assim... Todos são filhos de Deus. Todas as criaturas são filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas a todos quantos o receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador, como sacrifício que perdoa os seus pecados na cruz, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, se você entrou aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu tenho uma coisa assim para te dizer. Para você ser filho e comer da mesa, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. E essa é a noite para você tomar essa decisão. Se você quiser agora ir no seu lugar dizer, ei, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, você já pode fazer. Porque a hora que você fizer isso, automaticamente você se torna filho de Deus. Pronto. É automático. Recebeu Jesus como seu Senhor, como aquele que perdoa os seus pecados, você se transforma em filho. Mas eu sei que a grande maioria aqui se reconhece como filho de Deus. E você, como filho de Deus, eu te pergunto, o que você tem comido? O que você tem comido na casa do seu pai? Migalhas? Ou o pão vivo que desceu do céu? E eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes a gente pega esse texto e a gente olha só para as migalhas e fala, que legal, a mulher estava disposta a comer migalhas. E a gente pensa nas migalhas e fala, ai, Senhor, tudo bem, se caiu uma migalha. Não, gente, Jesus não trabalha com migalhas. Mas muitos de nós estamos vivendo de migalhas. E o pior, enganados achando que essas migalhas são tudo que Deus tem para você. Você sabe quem é que faz isso conosco? Satanás. Ele faz com que você pense que aquele pouquinho já está bom demais. Porque ele não quer que você coma do pão vivo. Porque se você comer do pão vivo, você vai comer do próprio Jesus. Ele vai estar dentro de você, ele vai controlar a sua vida. É ele que vai te fortalecer. Só migalhas não podem fazer parte da vida de um filho de Deus. Mas agora eu quero chegar no texto mesmo que eu quero conversar com vocês, que é Romanos 8, 14 e 17. Pode colocar para mim lá também, Vanessa, por favor. Romanos 8, 14 e 17. O título
na Bíblia, linguagem atualizada, diz assim, filhos e herdeiros. Gente, eu fui tão impactada com esse texto, com essa verdade. Meu Deus, me ajude a transmitir aquilo que está dentro do meu coração. Romanos 8, 14, 17 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E Gálatas 4, 6 e 7 diz praticamente a mesma coisa. Paulo primeiro escreve aos Romanos, e agora ele reforça para os Gálatas, dizendo assim, Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Olha que interessante, essa palavra Abba está sendo falada desde ontem. Abba significa a palavra que mais expressa a intimidade de um filho com um pai ali para o povo judeu. É dizer assim, papaizinho, papai querido, sabe aquela palavra, não sei qual palavra que você usava com seu pai, de repente aquela palavra assim, é aquela palavra de maior intimidade sua com seu pai, é a palavra Abba. E ela está registrada só 3 vezes na Bíblia. 2 estão aqui, quando Paulo escreve aos Romanos e aos Gálatas, e uma foi o próprio Jesus lá no Getsêmani, dizendo, Pai, Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 vezes. Jesus ali no Getsêmani demonstrou o nível de intimidade que ele tinha com o Pai. Quando ele disse, diante de toda a adversidade, ele foi capaz de dizer, Abba. Está na luta, mas Jesus continuou entendendo que Deus era o seu Abba. Não era um pai distante, mas era o seu papai. O seu papai. E pensando nisso, nessa palavra Abba, e no que Paulo traz para nós nesses 2 textos, eu separei 4 palavras que aparecem nos 2 textos. A primeira delas é a palavra adoção. Então, o que nos remete à palavra adoção? Olha só, procurando no Google, que agora o Google salva a vida da gente para muitas coisas, então o Google diz assim, no direito civil, a adoção é um ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são os pais biológicos do adotado. Psicologicamente, é o processo de atribuir o lugar de filho a uma criança ou adolescente que não descende da mesma história que o casal. É a possibilidade de integrar à dinâmica familiar uma pessoa que é proveniente de uma outra história de vida. E eu até grifei o que o Wikipédia dizia. É necessário muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento. Quando eu li isso aqui, eu vi Deus. O que Deus fez por nós? Nos adotou e foi necessário um investimento muito alto e uma grande capacidade de acolhimento. Jesus demonstrou o maior investimento afetivo que alguém poderia dar para adotar. Nesse processo de adoção foi o que Jesus fez por nós na cruz. E olha que interessante, na grande maioria dos países, o filho adotado possui os mesmos direitos de um filho biológico. Existem países que existe uma adoção parcial ou restrita. Mas no Brasil, no nosso Brasil, não há possibilidade de adoção restrita. Uma vez que a criança ou adolescente foi adotado, ela tem os mesmos direitos que um filho biológico. E olha a palavra que Paulo usa para nós. Deus nos adotou. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. E aí eu queria falar com vocês uma coisa. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós lemos palavras como essas, mas a nossa lente está tão distorcida, as palavras perderam tanto efeito para nós que a gente não dá importância para elas. O que eu fiquei pensando quando eu preparava isso aqui? Gente, a palavra adoção, o ato de adotar, ele está tão fora da nossa realidade. Tão fora do nosso contexto,
que a gente não entende o que é uma adoção. Se eu perguntasse aqui hoje, quem aqui é filho adotado, você ia se sentir com vergonha ou honrado? Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que é um filho adotado. Porque ao invés de olhar para a família que te acolheu, você olha para a família que te rejeitou. Em vez de você olhar para frente, você olha para trás. E eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu vi um líder desses meninos novos que têm se levantado, e meus filhos que me contam essas coisas, e ele falou assim, que o sonho dele para a igreja dele é que nos próximos 10 anos, cada membro da igreja adotasse um filho. Uau! Quem é que tinha que estar adotando as crianças hoje? Nós, a igreja. Quem é que tinha que estar indo lá pegar as crianças abandonadas? Eu e você. Eu falo isso porque eu trabalho com crianças pequenas e todos os anos eu vejo inúmeras crianças órfãs ou crianças que foram abandonadas. Vêm das creches para estudar com a gente. E a gente, no máximo, fala assim, tadinho, vamos lá na creche visitar? Vamos dar um sustento para a creche? E ninguém tem coragem de ir lá e pegar uma criança daquelas. Sabe quem é que está adotando essas crianças? Casais homoafetivos. Eles estão enchendo as filas das instituições, dos abrigos, para pegar essas crianças. Sabe por quê? Porque a palavra adoção perdeu sentido para nós. A gente olha para a palavra adoção, vai dar muito trabalho. Olha como a nossa mentalidade está deturpada. Nós olhamos para a adoção e a gente já viu líderes até dizendo, olha, não adota não, porque a história de vida vai trazer maldição. Vai trazer maldição para sua casa. Você não vai conseguir. Olha, vai bagunçar a sua casa. Você não vai conseguir. Gente, a gente ouve isso. Já pensou se Deus olhasse para a gente e falasse assim, não vai dar para adotar eles não, porque o estrago foi tão grande, a história de vida deles é tão terrível que não vai dar para adotar eles não. Não, desisto, não tem condições, vai bagunçar a minha vida. Gente, nós bagunçamos a vida de Deus todo dia. Claro que é uma figura de linguagem, mas nós bagunçamos a vida de Deus, porque Ele gasta muito tempo com a gente, consertando as coisas que a gente faz. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos adotar. E olha que verdade tremenda, que é outra palavra que perdeu o sentido para nós. Quando somos adotados, como na lei brasileira, nós agora fazemos parte de toda a herança daquela família. O nome, as posses, a proteção, os cuidados, tudo. Eu sou daquela família, eu tenho aquele nome, fui adotado. E aí, o que Paulo nos diz nos dois textos? Eu, então, agora sou herdeiro. Eu tenho uma herança. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Gente, você consegue imaginar você ser co-herdeiro com Cristo? Não, sabe por que a gente não consegue imaginar? Porque a palavra herança também perdeu o significado para nós, muitas vezes. Se eu perguntar aqui para você, o que você pensa sobre herança? Ou será que existe alguém aqui no nosso meio que recebeu, assim, uma herança? Você agora é milionário porque você recebeu uma herança? Não sei se existe essa pessoa aqui. Quando a gente fala na nossa sociedade brasileira sobre herança, essa palavra não tem muito valor. Porque nós somos um país, na melhor das hipóteses, em desenvolvimento. Já tem um bom tempo que a gente está em desenvolvimento e que a gente é emergente, né? Já tem um bom tempo. Vamos ver um dia que a gente desenvolve. Vamos ver se vai chegar esse dia. Mas a grande realidade dos brasileiros, quando você recebe uma herança, você recebe uma casa, às vezes, que vai ser dividida em 10 filhos, né? No meu caso, eu fiquei pensando em mim. Para quem não sabe, né, ainda não sabe, meu pai foi um cantor famoso, Gessé e tal. Eu tinha problemas de falar com isso, agora eu não tenho mais problema para falar disso. Fui curada. Mas as pessoas às vezes olham, né? Poxa, filha de um artista. E eu vou falar para vocês, meu pai ganhou dinheiro. Cara, meu pai ganhou muito dinheiro. Meu pai estourou na década de 80 como melhor intérprete, saiu na Rede Globo. Cara, ele ganhou muito dinheiro. Mas do mesmo jeito que ele ganhou, foi embora. Gastou, perdeu. Sabe por quê? Porque nós não temos a mentalidade de construir uma herança e um legado para alguém. Quando a gente recebe uma herança, o que a gente quer fazer? Torrar. Quando ganha na loteria, o que você quer fazer? Torrar. Eu agora vou viver. E daqui a pouco você está sem dinheiro. Existe uma porcentagem gigante de que as pessoas que ganham na loteria, passa pouco tempo, elas estão pobres tudo de novo. Perderam tudo. Porque a gente não consegue
discernir a palavra herança e trazendo para o mundo espiritual. A gente olha para o texto. Eu sou herdeiro de Deus. Parece que não causa um impacto. Se você fosse filho de um milionário, não, mas daqui, sei lá, do Bill Gates, tu ia olhar a palavra herança com um jeito diferente. Tu ia falar, cara, eu sou herdeiro disso aqui tudo? Como assim? Eu sou dono disso aqui tudo? Você ia olhar com uma perspectiva diferente. Mas eu te pergunto, como é que você olha para a palavra herança? Quando você lê esse texto? Eu sou herdeiro de Deus, que legal. A gente pensa com as nossas lentes humanas, as nossas mentes racionais, com o nosso intelecto, com a nossa história de vida. Outra palavra que eu queria destacar nesse texto. Escravidão. Olha o que Paulo fala. Nos dois textos, ele vai trazer a mesma ideia. Primeiro ele fala, não recebestes o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. O que ele está dizendo? Se você vive atemorizado, você não está vivendo como filho. Você está vivendo como escravo. E ele ainda diz em Gálatas também, porque você já não é escravo, mas você é filho. E aí eu fiquei pensando nessa questão da escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Gente, quando eu li essa palavra atemorizados, eu pensei assim, essa é a melhor descrição, acho que é a palavra que melhor reflete a nossa geração. Nós somos uma geração atemorizada. Gente, a gente tem medo de tudo. Tem medo de sair de casa, tem medo de dirigir, tem medo de bater o carro, tem medo de ser assaltado, tem medo de casar. Gente, que uma geração que tem medo de casar, meu Deus! Libera esse povo para o casamento, que casamento é uma bênção. Senhor, o casamento é uma bênção, minha gente. É luta, mas é vitória. Glória a Deus. Vou fazer 25 anos de casada esse ano. Glória a Deus. Bodas de prata. Gente, eu achava que quem fazia bodas de prata era um velhinho. Caraca, agora é minha vez de fazer bodas de prata. Então, quando a gente pensa nessa questão da escravidão, de vivermos atemorizados, eu te pergunto, como você vive? Será que você está fazendo parte dessa, como é que fala? Estimativa de pessoas com medo? Eu tenho medo, medo da manhã. E, gente, a gente às vezes tem medo dentro da igreja. A gente tem medo do ministério. A gente tem medo de sonhar. A gente tem medo de se expor. A gente tem medo de adorar. Gente, tem gente que tem medo de adorar, porque fica assim, vão falar que eu estou, não sei o quê. Gente, a gente às vezes está atemorizado com tudo. Atemorizado. E o que a Bíblia está nos dizendo? Se você vive atemorizado, você não está vivendo como filho. O texto diz assim, se com Cristo sofremos, então a palavra sofrimento está lá. Sofrimento você vai passar? Vai. Eu vou passar? Vou. E a gente tem que se gloriar no sofrimento, porque é sofrendo com Cristo que eu vou ressuscitar com Ele em glória. Então, eu não estou dizendo que você não vai passar por sofrimento, mas no sofrimento você não precisa viver atemorizado. Porque mesmo no sofrimento você se vê como filho e não como escravo. Gente, essa verdade é muito profunda. Por quê? O servo, o escravo, ele não tem 3 coisas que o filho tem. O escravo não tem liberdade, o escravo não tem plenitude e o escravo não tem relacionamento íntimo com o seu senhor. Quem é que tem isso? O filho. Eu fiquei pensando nisso. Gente, ser filho é tão glorioso que sabe o que você tem direito como filho? Você tem direito de ir embora até se você quiser. Você tem direito de, como filho pródigo, pegar a sua parte da herança. Pai, tchau, vou embora. Você tem esse direito. O servo nem esse direito ele tem. Porque se ele quiser ir embora, ele vai ter que fugir. E se pegarem ele, o negócio vai ficar feio. Ele vai ter que ir escondido. O filho não, ele tem tanto direito que o filho pródigo chegou para o pai. Pai, me dá a minha parte da herança que eu estou indo embora. E o pai consentiu. O pai deu e vai. E o pai não deixou de amar o filho em nenhum momento. Vocês conseguem entender a dimensão do que é ser um filho? O que é esse relacionamento de liberdade, plenitude e intimidade? São essas 3 palavras que eu quero ministrar sobre vocês, sobre mim nessa noite. Liberdade de filho, plenitude de ser filho
e íntimo relacionamento com esse Pai que é maravilhoso. Só que tem uma questão, que é a última que eu quero fechar para a gente orar. Para que nós possamos entender quem nós somos em Deus e podermos verdadeiramente dizer, Abba, Pai. Paulo está nos dizendo aqui que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Essa revelação para mim virou uma chave dentro de mim. Não está escrito assim, o Espírito Santo testificou com a sua mente. O Espírito Santo testifica com a sua alma. O Espírito Santo testifica com o seu espírito. E sabe o que veio ao meu coração? Nós estamos vivendo uma vida só no nível das emoções e da alma. Nós precisamos, nessa noite, mergulhar e ir mais profundo até chegar no Espírito. Porque é lá que o Espírito clama, Abba, Pai. É Ele, o Espírito, unido ao meu Espírito, que clama, Abba, Pai. Nós clamamos aqui hoje, Abba, Pai, mas muitas vezes no nível da mente. E quando eu clamo no nível da mente, eu escuto, será que é mesmo? Aí eu olho para o lado e me distraio. Não, acho que Deus é pai dela e não é meu. Não, acho que Deus é pai da pastora Eudinha, olha a vida dela. Não, Deus é pai da Larissa, mas meu não é. Porque a gente está falando Abba Pai, baseado só no nosso pensamento. Olha, para mim, eu pedi muitas confirmações de Deus para trazer essa palavra, porque é uma palavra que chega até no ponto teológico até. Que eu sei que tem pessoas que pensam diferente. Mas há um texto na palavra de Deus que diz assim, Hebreus 4:12. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é capaz de penetrar no mais íntimo e separar alma e espírito. É Bíblia. Foi o Senhor quem falou. Que a palavra, ela entra a ponto de separar alma e espírito. E sabe o que o Espírito colocou no meu coração? Ele quer fazer conosco isso nessa noite. Nos tirar um pouco do nível da alma e da mente e mergulhar no nosso espírito. É muito profundo. É muito profundo. E eu pedi, Senhor, me confirma, me confirma, me confirma. E aí eu fui ler 1 Coríntios 14, quando Paulo fala dos dons espirituais. Nós usamos muito esse texto para orientar a igreja com relação aos dons. E lá fala de um dom, que é o dom de línguas. Se você ainda é novo convertido ou está chegando agora, existe esse dom de línguas, que inclusive quem viu a Bibi cantando aqui, enquanto ela cantava, ela orou alguns momentos em línguas. É uma manifestação de um dom do Espírito na nossa vida. E é outro engano que Satanás tem roubado de nós, que é essa chave da oração em línguas, porque quando Paulo diz em 1 Coríntios que quem ora em línguas ora em espírito e conhece os mistérios de Deus. Vocês conseguem entender a profundidade do que Deus está falando para a gente? Que é no nível do espírito que Ele quer nos levar? É muito sério. Paulo, quando há uma orientação sobre as línguas, ele está ali pensando na igreja. Então ele fala assim, olha, dentre os dons é melhor você escolher o de profecia, porque o de profecia você vai edificar a igreja. Então você traz uma revelação, fala em línguas, ou então que interprete as línguas. Beleza, porque estamos no corpo, quando a gente se reúne, é coletivo. Mas Paulo vira e fala assim, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Então Paulo orava em línguas, e muito. E ele sabia o segredo de orar em línguas. A ponto dele dizer assim, eu orarei no Espírito, mas orarei com entendimento. Cantarei no Espírito, mas cantarei com entendimento. E eu fiquei imaginando que hoje a gente só quer orar e cantar com entendimento. Mas a gente não quer orar no Espírito. Por quê? Paulo diz assim, que quando eu oro em línguas, no Espírito, a minha mente fica infrutífera. E aí você fica refém, você fica... Como eu vou orar uma coisa que eu não sei o que eu estou orando? Eu não sei o que está acontecendo. Quem aqui fala em línguas sabe disso. Às vezes, meu Deus, o que eu estou falando? Mistérios em Deus. Mistérios com Deus. O Espírito Santo está sondando o seu coração. Ele está sondando o coração do Pai e está unindo você ao mistério com Deus. E na hora certa, aquilo vai se manifestar.
E olha só o que Satanás, quando ele não consegue destruir, ele distorce. Então, se eu perguntar para você, o que você pensa do dom de línguas, nós vamos dizer, é uma manifestação quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente que ainda pensa isso. Você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas, então, legal, você é batizado com o Espírito Santo. Ou então, você pensa assim, é coisa só de gente muito consagrada. Não, não é para mim esse negócio de línguas, não, eu sou muito pecador. E a gente está deixando de usar uma ferramenta poderosa que nos permite sair do nível da razão e da alma para mergulhar nos mistérios de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, se você ainda não é crente, está entrando aqui nessa noite, a Bíblia nos mostra que você pode ser batizado do Espírito Santo e falar em línguas hoje, agora. Ele pode fazer isso, porque ele já fez. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, Cornélio estava com sede de Deus lá, e orava já na casa dele, Pedro chegou e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Foi instantâneo. Ou talvez você esteja aqui dizendo assim, mas eu busco há tanto tempo que eu já desisti. Mas deixa eu te falar, depois de tantos anos de crente, agora é que eu tenho entendido que muitas vezes a gente não recebe, porque a gente não sabe o que fazer com esse dom. A gente quer o dom de línguas para mostrar para os outros que a gente é santo. A gente quer dom de línguas para dizer, ei, aqui, eu tenho o dom do Espírito, aqui, eu sou santo. Por isso que Deus não está mais derramando sobre nós. E sabe quem está ganhando com isso? O inferno. E sabe quem está perdendo? Você. A igreja. Porque os mistérios ocultos de Deus, nós não estamos conseguindo receber. E nessa noite, eu queria reforçar para você. Tudo o que tem na mesa do banquete do Pai para você. Primeiro, não tem migalha. Segundo, Ele não nos dá o Espírito por medida. Ele não nos dá o Espírito por medida. Quando Ele derrama, é para valer. Terceiro, Ele quer te tirar do nível das suas emoções e da sua razão. Porque quando você ora com o seu entendimento, sabe o que você faz? Você quer manipular Deus. Você ora do seu jeito. Você até diz assim, seja feita a sua vontade, Senhor. Mas tipo assim, mas que seja essa vontade aqui, tá, Senhor? Porque já está tudo planejado na sua mente. Ou então você nem quer isso, mas são tantas vozes em você, que quando você vai orar com a sua mente, você está cheio de vozes. Cheio de ideias, cheio de gente que falou. E hoje, nós que somos crentes, temos muitas vozes, até mesmo cristãos. Você assiste vídeo, você assiste pregação, você ouve um louvor. É gente que fala isso, é gente que fala aquilo. São tantas vozes. E quando você vai orar, você não sabe mais qual é a sua voz, muito menos a voz do Espírito. Porque são tantas vozes. Nessa noite, o Espírito Santo quer entrar no seu espírito. Ele quer mergulhar, ele quer falar, olha, filho, eu quero mostrar para você o que é clamar Abba Pai. Não é só cantar. Vocês estão cantando muito bonito, Abba Pai. Mas eu quero agora gemer dentro de você. Eu quero gemer junto com o seu espírito diante do Pai, dizendo, Abba Pai. E nunca mais você vai comer migalhas. Nunca mais você vai se ver como um cachorrinho, porque a mulher cananeia, mesmo sem direitos, ela não se viu como uma cachorrinha. Não, ela não aceitou, ela não olhou para isso. Não. Ela não comeu migalhas como os cachorros. Ainda que ela se visse naquele momento como cachorro, ela não comeu. Porque Jesus não dá migalhas para nós. Então, nessa noite, eu queria que nós orássemos. Você vai gastar um tempinho orando. Abaixe sua cabeça. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai nos conduzir. Enquanto você ora, eu pedi para a Bibi preparar uma música e ela é tão linda, ainda mais porque ela foi feita por uma menina que tinha tudo para não conhecer o Abba Pai. Ela perdeu o seu pai e a sua mãe quando ela era adolescente ainda. Perdeu o pai quando tinha 13 anos, depois a mãe com 16. E hoje ela é uma profeta das nações. E ela foi capaz de cantar
Abba, eu pertenço a ti. Ela foi capaz de cantar: Abba, tu és mais real do que tudo nessa vida. Tu és mais real que o chão que eu piso, que o ar nos meus pulmões. Tu és mais real que a canção que eu canto. Tu és mais real do que tudo, que a pele em meus ossos. E ela canta assim: teus pensamentos me definem. Meu Deus, que nessa noite os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos, possam nos revelar quem nós somos em Deus. Que o Espírito Santo agora comece a ministrar no seu espírito. Que o Espírito de Deus ministre ao seu espírito agora. E eu quero ainda, no nome do Senhor Jesus, liberar agora. Se você fala em línguas, comece a falar. Comece a falar. Línguas não é sinônimo de emoção. Não, a gente não fala línguas só quando está emocionado. A gente não ora em línguas só quando sente um arrepio. A gente não ora em línguas só quando alguém fala alguma coisa. Não! É uma disciplina a ser construída até se tornar um hábito. Eu tenho tentado praticar isso e o Senhor tem feito maravilhas. Assim, quando eu entro no meu quarto para orar, com o meu entendimento, eu tiro um tempo para falar: Senhor, agora é em mistérios, e eu vou orar em mistério, e eu creio que o teu Espírito agora está ministrando ao meu. Porque todos os que são nascidos de Deus têm o Espírito de Deus para guiar. É o Espírito dentro de você que agora vai clamar: Abba, Pai! É o Espírito, não é mais a sua mente. Eu quero que você seja capaz de dizer: Senhor, se é preciso a minha mente ficar infrutífera, se é preciso os meus pensamentos serem colocados de lado, eu coloco agora para ser ministrada pelo Espírito. E se você não fala em línguas, não se preocupe, porque o Espírito é o mesmo. E Ele tem várias estratégias para tocar no seu espírito. Ele está aqui para ministrar ao seu espírito. Talvez seja o momento de você apenas dizer: Senhor, eu recebo essa palavra. Senhor, eu recebo essa palavra. Se é no meu espírito que o Senhor quer reministrar, ainda que eu não fale em línguas, ministra, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo, eu quero os mistérios. Eu quero o banquete, eu quero sentar na mesa da filha. Eu quero porque eu tenho direito. Eu tenho esse direito porque a tua palavra me diz que eu tenho. É a tua palavra, Senhor. Ore andarabashara canta lamanashuri andarabassore canta lamanas. Remanashuri canta elemanashuri andaramana. Recanto aramanashere canta labassuri canta eremanas. É o Espírito ministrando ao seu espírito. Faça calar as outras vozes dentro de você. Faça calar agora. Eu, na autoridade do nome de Jesus, declaro: toda voz que não é do Espírito seja calada. Ainda que seja a minha própria voz, seja calada. E que somente se ouça a voz do Espírito que clama: Abba, Pai. Esse Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele disse: vocês não sabem orar como convém. Se vocês continuarem orando baseado no que vocês veem, no que vocês querem, no que vocês pensam, no que vocês sentem com as suas percepções, vocês não vão conseguir chegar à plenitude, à liberdade e à intimidade com Deus. Quem nos leva à liberdade é o Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Quem nos leva à plenitude, ao enchimento, ao transbordar é o Espírito Santo. E quem nos leva a dizer Abba, Pai, em intimidade é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós vamos cantar enquanto o Espírito Santo penetra dentro de você, separando alma e espírito, juntas e medulas, e revelando os propósitos mais íntimos do coração.
Remanashara canta la bassurianda remanas. Remanashuri cante le bassurianda ramana canta ramanas. Remanashuri cante le balabashara la manassurianda ramanas. Vamos cantar. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Você pode respirá-lo agora, se você quiser. Respire o Senhor. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Ele é mais real do que tudo. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Tu és Deus. És mais real o chão que eu piso. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu espírito. Ele é real. És mais real que o ar em meus pulmões. Sim. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Ele é real. Ele é real. Muito além do que a minha mente pode imaginar. Oh Deus. Oh. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu queria convidar você agora, que foi tocado por essa palavra e entende que tem algo mais de Deus para você. Você está vivendo uma vida atemorizada. Você não está vivendo uma vida de filho. Eu queria chamar você para vir aqui na frente para a gente orar por você. Você vai vir aqui ao altar de Deus dizendo: Senhor, eu sei que o meu lugar é na mesa do banquete. Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa dizer isso ao Senhor? Talvez você sonhe em ser batizado e falar em línguas. E esse sonho já até se apagou dentro de você. Porque disseram para você que isso é algo para poucos, para alguns. Não! É para todos os filhos e filhas. Você tem direito. Você tem direito. Talvez você está vivendo uma vida presa e você está com medo de entregar o que o Espírito Santo quer te entregar. Eu sinto no meu espírito que esse espírito de medo, ele é muito resistente. E ele não quer sair. Ainda que você diga: eu não quero mais esse medo. Mas ele continua querendo te prender. Mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui. É o sangue do Cordeiro que nos chama. É o próprio Cristo que te diz: ei, vem sentar na mesa do banquete.
O que você está fazendo aí nesse lugar que não é seu? Por que você está debaixo da mesa? Por que você está debaixo da mesa? Esperando uma migalha cair, seu lugar não é aí. Dá para você entender que seu lugar não é aí? Seu lugar não é debaixo da mesa. Seu lugar não é na cozinha com os servos, não. Sabe onde é o seu lugar? No quarto íntimo do seu Pai. É lá que é o seu lugar. Você pode sentar na cama dele. Você pode pegar o travesseiro dele. Você pode pular na cama dele se você quiser, porque ele é o seu Pai. Você pode gritar. Você não precisa ficar cheio de milindres e de posturas. Não é assim que a gente faz com o pai? Você não chega só pro pai assim: pai, por favor, dá licença. Não. Você diz: pai, você chegou. Pai, eu tava com saudade de você. Pai, você me trouxe presente. Pai, o que você trouxe pra mim? É assim. É assim. É assim. É assim. Liberdade, plenitude e intimidade. Liberdade, plenitude e intimidade. Deixa ele revelar para você agora a sua identidade. São os pensamentos do Senhor que te definem. Não é o que sua mente pensa. Não é o que disseram para você. Não é o que a religião diz para você. Não, não é isso que te define. Sabe quem te define? É o Espírito Santo, unido ao teu espírito, clamando: Abba, Pai, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Diga teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Diga teus pensamentos, ministre, diga. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Antes de você voltar para o seu lugar, eu vou pedir para as líderes que estão aqui, se tiver intercessores, nós só vamos colocar a mão. Levante, venham. Coloque a mão na cabecinha dessas pessoas, dessas filhas, desses filhos. Venha, ministre sobre elas. Ministre sobre elas. Deixe agora que as mãos dessas pessoas sejam a mão do Espírito Santo tocando em você. Deixe que agora sejam as mãos do próprio Pai. Deixe que sejam as mãos do próprio Pai. Do próprio Pai. Do próprio Pai tocando em você. Dizendo: meus pensamentos é que te definem. Não é a sua história que te define. Eu decidi te adotar. Eu sei que você me dá trabalho, mas eu decidi te adotar. Você tem direito a tudo que é meu. Você tem direito a comer a riqueza das nações. Você tem direito de entrar na sala do banquete. Você tem direito a comer do pão vivo. Você tem direito de beber da água da vida. Você tem direito. Você tem direito em uma herança. Você tem um direito, e não é só no céu. Eu rejeito essa palavra que faz com que a gente só espere o que vai vir no céu. Não, é agora. É hoje, é agora. Plenitude, liberdade e intimidade. Plenitude, liberdade e intimidade. Plenitude, liberdade e intimidade. Ah, Senhor.